Amém. Amém. Queria convidar o pastor Júlio. Graças a Paz. Estou saindo na quarta-feira, se Deus permitir. Alguém fingiu que comeu pão e não comeu. Tá aqui. É seu? Então, estou saindo na terça-feira, se Deus permitir, ou na quarta, para o Brasil e de lá direto via Marrocos para Guiné-Bissau. Como a gente compartilhou o ano passado, eu fui em setembro lá para entregar o campo missionário. A gente já tinha passado 9 anos. Deus abençoou muito o projeto de Guiné-Bissau. Foi ministrado lá um curso de mestrado pelo Seminário Teológico Betel do Rio de Janeiro, a todo o corpo docente do Instituto Bíblico em Intiumbé, lá no meio da mata. E eu tive o privilégio de ministrar 3 matérias. Teve professor da Inglaterra, que foi, outros do Brasil, e a turma se formou ano passado. E isso nos deu uma alegria muito grande, porque por 10 anos eles queriam fazer o Instituto se tornar um seminário, mas para ser seminário e reconhecido, os professores têm que ter nível de mestrado. E todo professor que eles enviavam para o Brasil, Portugal ou para outro país, não voltavam. Então, a gente teve um plano de, ao invés de os professores fazerem mestrado no exterior, a gente levar os professores. E todos os professores foram lá, voltaram para os seus países. Então, os brasileiros voltaram. E, com isso, em setembro, para encerrar os 9 anos de trabalho, a gente tinha planejado fazer o primeiro Congresso Internacional de Missões. E eu fui para isso, eu fui o preletor e entreguei todo o trabalho. Mas, no meio da entrega, eles falaram, olha, eu queria te mostrar uma coisa, e me levaram para 2 igrejas, uma chamada Bijimita e outra Bupi. As duas, isso foi em setembro do ano passado, as duas tinham sido destruídas por furacão no mês de julho. E uma delas, pastor Henrique, eles pegaram todas as folhas de zinco da igreja, desentortaram e fizeram uma igreja inteira de folha de zinco, na África. Aquele forno, aliás, aquela igreja, eles botaram o nome de tabernáculo. Aí eu perguntei por quê? Porque o tabernáculo era quente? Eles falaram não, porque o tabernáculo era temporário, porque aqui vai ter uma igreja. E aquilo me tocou, eu prometi então vamos ver o que a gente consegue fazer. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha algum dinheiro, eu mandei $3.500 para eles, e não parou. Foi indo, né? Já chegou em cerca de 6 mil, e aí o dinheiro acabou. Chegou essa hora de eu voltar lá agora, e eu tinha no coração de mandar mais dinheiro para eles, mas não tinha como. Aí teve um brasileiro que veio aqui ano passado, ele era piloto na China, e ele veio e era amigo do meu cunhado e pediu que eu guardasse um dinheiro para ele no cofre do banco. E ele veio com $35 mil. Aí botou esse dinheiro lá, né? Esse dinheiro ficava me tentando todo dia. Aí foi a maneira da gente, né? Resultado, ele veio traz anteontem aqui, pegar o dinheiro todo, foi lá, contou. Aí falou, sabe de uma coisa? Eu quero te dar $1.000 para esse negócio que você faz. Aí eu falei, olha, eu nunca te cobrei. Ele falou, não, olha aqui, o cara está todo arrepiado. E eu não vou discutir com ele, né? Um homem arrepiado dando $1.000 para missões, isso é milagre. Então, vamos lá. Eu já peguei o dinheiro, estou mandando amanhã, né? Para o pessoal lá, para quando a gente chegar, na sexta-feira, sábado, quando chegarmos, o material já está lá. Então, orem por essa igreja, Bupi. Nós mandamos dinheiro para eles construírem uma igreja. Eles construíram uma igreja grudado com a casa pastoral. Eu ia ficar muito bravo com eles, mas o pastor também merece morar. Então, vamos ver se dá tudo certo. Vai faltar mais uns 2 ou 3 mil para terminar tudo. É grande, bonita.
O nome da igreja é BUP. E depois a gente vai para Bijimita, se Deus permitir, vai ser o segundo semestre. E são mais de 700 membros, muitas crianças. Só criança, 350 crianças, metade é de criança. E eles já construíram tudo, só falta a cobertura. Quer dizer, o esqueleto está todo pronto. Falta só o teto, o reboco, o piso, as janelas, e fica em $7.500. Então a gente tem um desafio de $10.000 para terminar a obra em Guiné-Bissau. Se Deus permitir, em janeiro eu entrego essas duas igrejas e a gente sai de Guiné-Bissau. A não ser que tenha um outro terremoto, alguma outra coisa assim, e Deus fale para ficar. Então, ore pela viagem. Está indo o pastor Manuel, Jane, pastor Jussiélio, pastora Helena, o diácono Fábio, eu e talvez, com quase toda certeza, né, a Zenita, uma senhora de 60 anos. Ela era moradora de rua, se converteu, tem uma voz muito bonita, gravou lá um CD, vai nas igrejas, né, cantar, e eu tive com ela lá em Florianópolis e convidei para ela ir. Ela juntou tudo que tinha, já conseguiu a metade da passagem, eu falei que a gente daria a outra metade. Ela já está com a visa, já está com o passaporte, e ela vai cantar para o Senhor lá em Guiné-Bissau. Então, orem pela viagem, né? E orem pelo sucesso dessa viagem. Bem, 8 em ponto. Eu, na semana passada, toquei num assunto que tem a ver com o assunto de hoje. Hoje eu vou falar sobre autoridade. Na semana passada, se você se lembra, a gente falou sobre a palavra. E não é só a palavra Bíblia, ou a palavra de Deus. A palavra falada de Deus também. A palavra que a gente fala. A palavra, nós descobrimos na semana passada, que é o container, é o envelope, que pode estar ou não carregada de fé. Se a palavra estiver carregada de fé, ela tem um poder muito forte. Deus criou o universo dessa maneira. Ele falou, haja luz, em nenhuma hora Deus duvidou. Ele não esperou ter um lusco-fusco, um pouquinho de luz, para falar, vou aproveitar isso aí que está favorável. Não. A palavra carregada de fé, segundo Romanos, ela traz à existência coisas que não existem. Então, não é o fato de uma pessoa falar para você, você vai virar um rato. Porque você vai virar rato. Isso é besteira. Não fala isso que acontece. Não, não é assim. Se fosse assim, a vida seria muito fácil. Porque se falava qualquer coisa, aconteceria. Abracadabra. Abra de sésamo. Pim, pim, pim. Existe toda essa sequência de lendas, né, do poder da palavra. E, logicamente, os evangélicos caem nesse negócio também e ficam achando que se falar alguma coisa, a coisa vai acontecer. Não. O que acontece é quando a palavra está carregada de fé. Além disso, a palavra tem que ser consistente, baseada na vontade de Deus. Porque senão você pode pedir, falar, fazer o que quiser, que não acontece. Isso também nos leva para essa questão meio herética que tem hoje em dia, das pessoas ficarem profetizando para as outras. Profecia é quando Deus te dá o dom de profecia e te dá a capacidade, que nem o profeta Van Copeland vem aqui, ou Jennifer Johnson que veio, e Deus mostra para elas a realidade do futuro. Isso é profecia. O resto é uma bênção, que eles estão chamando de profecia. Então, se eu chegar para vocês dois e falar que Deus lhes abençoe e lhes dê 7 filhos, como me deram, isso não é profecia. Isso, então, nem bênção é. Entendeu? Isso é uma palavra que eu estou falando.
Eu posso até estar lotado de fé nessa palavra, só que envolve a vida de vocês, não vale nada. Porque eu não consigo, sendo uma pessoa autônoma, independente, interferir na sua vida com a minha palavra. A não ser que seja da vontade de Deus, você também, Deus também, ou, se é uma maldição, que você tenha a culpa no cartório. Porque a maldição sem causa, ela não existe. Ela é que nem a nuvem vazia. Então, a quantidade de palavras frívolas que existem por aí, e as pessoas falam, eis que tu casarás comigo. Casa nada. Mas isso foi semana passada. A palavra cheia de fé, ela tem poder de criação. Nós estudamos que a fé, Deus nos deu, para que ela exerça um poder criativo e traga resultados, traga frutos. A fé que não produz nada, que não traz fruto, que não traz resultado, é como o corpo sem espírito. Está morto. Você tem fé? Os diabos também têm. Os demônios também têm. Até treme. A fé dos demônios é muito maior que a nossa. Porque eles viram Deus. Nós nem vimos. Entendeu? O fato de crer em Deus não quer dizer nada. Está cheio de gente que crê em Deus, dá o nome que ele der para Deus, Alá, e se explode. E não vai para o céu. Está cheio de gente que fala o nome de Jesus, e Jesus já falou, nunca conheci vocês. Porque a fé não produz. Se desse para a gente aprender as coisas, ao invés de só ouvir e concordar, depois de 2, 3 anos de igreja, a gente seria os crentes mais abençoados da terra. O problema é que a gente a gente curte, a gente gosta, a gente assina a bona, balança a cabeça e que palavra, pastor. E dizem que na quarta-feira nem sabe o que o pastor falou. Entendeu? Então, o objetivo de Deus ter dado a palavra, e a palavra é quem lembra? Semente. E semente é feita para plantar, e você planta semente para colher. Então, se eu planto uma palavra, e você esquece na terça, é igual o homem que semeou a palavra na beira do caminho e vieram o quê? As aves e comeram. Não valeu de nada. E eu falo isso para mim. Nós temos aqui no nosso coração todos esses tipos de locais para plantar. Eu tenho a beira do caminho, eu tenho o espinho, eu tenho a pedra, eu tenho terra boa. Quem dera eu usasse a palavra de Deus como semente e plantasse somente na minha terra boa, e ela frutificasse. Nós seríamos uma igreja poderosa, sem problemas. Eu estou falando sobre o corpo de Cristo. Infelizmente, a gente esquece. E a gente não aprende. Vamos ver. Semana passada e essa semana, nós estamos no mesmo corredor. Tem a ver com a palavra de Deus, que é a semente. Tem a ver que esta palavra de Deus, ela vem carregada de fé, que é o poder que a palavra tem de criar o que não existe, o que você não vê. A semente cria uma árvore que você não viu, mas você tem certeza que daquela semente vai nascer aquela árvore. Se é de carambola, vai nascer uma árvore de carambola. Você não duvida, você não acha, quem sabe vai nascer manga. Não, vai. Você tem certeza absoluta que vai nascer carambola. Então a palavra de Deus de cura vai nascer cura. De prosperidade vai nascer prosperidade. Salvação vai nascer salvação. E assim por diante. Mas você tem que ter a mesma certeza que você tem de plantando uma semente vai nascer aquela árvore, que a palavra de Deus plantada vai produzir aquilo. É um poder criador. Todo o universo foi criado por esse poder. Jesus falou na parábola do semeador,
todo o mistério do reino de Deus está aqui. Se você não entender a parábola do semeador, você não entende nada de parábola. É como se o homem lançasse a semente à terra, a palavra, no coração, e esperasse, paciência, tranquilo, não nasce assim rapidinho, e sem ele saber como a terra por si mesma frutifica. A gente é feito para a palavra de Deus funcionar. E aí depois cresce e produz. Hoje, eu quero colocar um outro fator que anda junto nesse mesmo corredor. Nós falamos sobre a palavra, que é a semente, a fé, que é o poder criativo de Deus. Falamos sobre a terra, que é o nosso coração. E falamos que essas três coisas juntas produzem o quê? Frutos, resultados. Falta um elemento. O elemento chama autoridade. Eu tinha trazido a minha água. Minha água estava em algum... Ah, está aqui, ó, está aqui, ó. Abre a Bíblia em Mateus capítulo 8. Eu não vou aí mesmo. Eu não vou aí. Obrigado. Mateus capítulo 8, versículos 5 a 13. Eu queria pedir que o pastor André lesse para a gente. Eu escolho os que estão fugindo, peço para ler. É, cheio de unção, vai lá. Mateus 8, de 5 a 13. Amém. Olha essa situação. Quando Jesus chegou a se admirar de um estrangeiro que não tinha sido criado na Torá, não tinha sido criado em todos os preceitos, não tinha ouvido os profetas, não frequentava a sinagoga, não passou pela história do tabernáculo, enfim. Esse camarada era de fora. Mas o pouco que ele conhecia de Jesus, ele pôde relate, ele pôde relacionar com as coisas que ele fazia. E uma coisa que esse homem, que comandava cerca de 100 soldados, devia ser um romano, ele entendia é de autoridade. Então a pergunta é, o que é a autoridade? É a legalidade para agir com poder. Você pode ter força ou poder, no grego, dínamos, a mesma palavra que a gente fala do poder do Espírito Santo é dínamos. Dínamos é aquele dínamo que produz força, produz eletricidade. Isso é a palavra poder no grego. Você pode ter poder, força, e não ter autoridade. Exemplo, uma milícia. O chefe de uma quadrilha. Ele tem poder, ele tem dínamos, ele tem força, mas ele não tem autoridade. Você pode estar num governo que você usurpou,
tomou. Ou já tinha que ter saído e não saiu. Exemplo, Saul. Vocês param de querer me olhar com esses olhares. Saul era para ter saído. Davi já tinha sido ungido rei. E Saul continuou no governo, só que a bênção e a autoridade estava sobre Davi. E Saul não tinha mais autoridade para aquilo. Símbolo do Satanás com Jesus. Quem é o Deus de toda eternidade, de todo o universo? O Senhor que falou todo poder, desculpa, ele falou toda autoridade, toda exousia, ele não falou todo dínamos. Se a tua Bíblia diz que Jesus falou todo poder me foi dado no céu e na terra, não é isso não. É toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A palavra é exousia. Então, Jesus, quando ressuscitou, ele falou, não tem nome superior ao dele em todo o universo. Ele é o top. E aí continua o diabo agindo como príncipe desse mundo, quando na verdade está usurpando, porque ele não tem autoridade para agir aqui na terra. Vamos lá. Isso é autoridade. Eu sempre contei essa história, vou contar de novo. Um garotinho na Inglaterra, naquele tempo que os guardas ficavam numa guaritazinha no meio da rua, fazendo assim para os carros, não devia ter sinal luminoso, né? Aí falava, vem, vem, vem. Aí houve um desastre na coisa de um quarteirão, o soldado, o guarda lá teve que ir correndo, saiu dali e ficou aquela confusão de trânsito naquela esquina. Um garoto de 12, 13 anos vem da escola, vê aquela confusão, sobe lá no meio, levanta a mão, todos os carros param. Lógico, isso é Inglaterra, né? Aí o garoto faz assim, os carros passam. Aí ele para, aí ele ficou empolgado. Aí fez assim, os outros passaram. E ele ficou lá mais uns 10 minutos, tudo funcionando perfeitamente. Ele não tinha treinamento, ele não era o policial. Por que que os carros obedeciam? Na verdade, carro não obedece. Por que que os adultos que dirigiam os carros obedeceram aquele garoto? Isso é verídico. Porque ele estava num local de autoridade. Então, na verdade, o que eles obedeciam é a posição em que aquele garoto estava, não ele em si. Isso tem a ver com autoridade. A autoridade é a legalidade que alguém que pode passar essa legalidade dá a alguém para que essa pessoa exerça o poder. Então, nos planos de Deus, Ele quer que tenhamos poder debaixo da autoridade do nome de Jesus, que é a autoridade que está acima de todo nome. Se você tiver poder e não estiver debaixo da autoridade de Cristo, você só tem poder. Existem muitas forças por aí, muitos poderes, mas nenhum que não seja emanado de Deus traz com si a legalidade. Até Pilatos, Jesus falou, você faz isso e você está nesta posição somente porque do céu isso foi permitido a você. E é verdade. Quando você vê os governos dessa terra, Romanos diz o quê? Que toda autoridade é dada por Deus. Deus é um que dá a autoridade. Vamos entender primeiro, então, como que a autoridade chegou até nós. Por que que Deus nos dá autoridade? Não é pelos seus lindos olhos. Em Gênesis 1, 26 e 27 e Gênesis 2, 7, você vê a criação do homem. Vou tentar falar bem rápido, porque eu já falei várias vezes esse detalhe da criação. É qual o versículo que a gente usa para mostrar que Deus nos criou? E como que foi a nossa criação? Qual o versículo? Fala, e Deus
Tira daqui. Tira daqui, não põe nada não. É? E Deus formou o homem o quê? Do pó da terra? Bem, o ponto é o seguinte, vamos botar rapidinho aqui. Tem 2 versículos. Um que diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Outro diz que Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. Qual desses 2 fala da criação? Quando criou o homem e a mulher. Falar da criação é quando ele falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí diz o versículo de baixo, criou, pois, Deus o homem, a sua imagem e semelhança criou. O próximo, que é no outro capítulo, capítulo 2, versículo 7, diz que Deus formou o homem. E formar é dar forma a alguma coisa que já existe. Deus já tinha criado, agora vai dar forma e colocou o corpo no homem. Ok? Quando Deus fez isso, Deus tinha lá em Gênesis 1 falado para o homem assim, olha, crescei e dominai a terra. E Deus nos deu, com a palavra, todo o domínio sobre a terra, sobre os animais, sobre tudo na terra. É esta a hora do que a gente chama de investidura de autoridade. Quando Deus chega para o homem e fala, agora você domina a terra. Ok? Quando você vai no Salmo 115, versículo 16, diz assim, os céus são os céus do Senhor, a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, de quem é a terra? De quem é a terra? Vamos lá, a gente tem que decidir de quem é a terra. De quem é a terra? A terra pertence ao Senhor. Aí ele chegou e fez o que com a terra? Nos deu. Então, de acordo com Salmos, a terra nos pertence. E de quem é o mundo? O diabo chega para Jesus em Lucas e fala assim, olha, todos esses reinos e toda a riqueza deles me pertence, porque me foram dados, e eu dou a quem quiser. Qual a diferença de mundo para terra? A++, exatamente. O mundo é o sistema. O mundo tem a ver com a economia, com a educação, com os países, com a divisão política, geográfica, enfim, com todo esse sistema que tem aí. Se eu tirar aqui uma nota de $10, ela pertence à terra ou ao mundo? Ao mundo. Se eu tirar uma moeda, ela pertence à terra ou ao mundo? E se eu tirar uma pepita de ouro, pertence à moeda ou ao mundo? À terra. Porque uma pepita de ouro faz parte dos metais da terra. Mas na hora que você pega e cunha, aquilo vira dentro de um sistema. E Jesus falou, pega a moeda. Diga quem é que a figura que está aí. Ah, é de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então isso significa o seguinte, aonde eu piso aqui, isso aqui é mundo ou é terra? Aqui é Estados Unidos. Isso aqui é mundo. Porém, no local que eu pisar, aqui nos Estados Unidos, em que eu tenha o direito legal de ter aquilo, minha casa, eu tomo posse daquele lugar como reino de Deus. Porque a terra me pertence. E se eu conseguir passar esse pedaço chamado a legalidade no mundo, em que eu tenho que estar sujeito, porque Deus não nos tirou do mundo,
Então, dentro do mundo, eu exerço minha autoridade de ser humano e nenhum demônio bota o pé ali, porque Deus nos deu a terra. Ele pode agir no mundo, mas na terra onde eu estou, não. Na terra onde eu estou, até uma lagartixa tem mais autoridade do que ele para estar aqui, porque ela tem corpo e ele não tem. Ele teve que emprestar um corpo para ir para o Éden. E ele só está aqui porque tem gente que empresta o corpo para ele. Por essa razão, não tem minha avó aqui assistindo, não tem ninguém que morreu aqui que é crente assistindo. Porque eles não podem estar na terra. Assim como o demônio não poderia estar aqui. Se eles estão e não podem estar, eles estão usurpando. Mas como eu estou e posso e tenho autoridade e direito de estar na terra, eu tenho autoridade. Porque Deus lá em Adão falou, a terra é sua. Então você tem que entender que quando a gente exerce a palavra cheia de fé, a gente tem que estar fincado na autoridade. E você tem que saber e crer nisso. Porque se você fala sem fé, não acontece nada. Imagina um policial chegar para o bandido e falar, vem comigo, vamos lá para a cadeia. Você não quer ir lá comigo, não? É assim? É assim que o pessoal fala com o demônio? Não é verdade. Se a gente visse os demônios, ia ser muito legal para ver na igreja quem ficava, quem ia. Porque o bicho ia aparecer e eu... Nem todo mundo. Porque às vezes eles iam aparecer e eles iam ver a diferença. Então, o que Deus quer que a gente tenha é uma vida em autoridade, cheia de fé, exercida por uma palavra que cria, trazendo resultados eternos. É só isso nesse corredor. A gente tem como se fosse quartos dentro da gente, né? Desse templo interior, do ser interior, do homem interior. E esses quartos têm corredores. Um deles a gente pode conversar um dia, que é o corredor do amor. Tem muita coisa lá. Tem a alegria, tem a paz, tem a longevidade, tem a benignidade, tem um monte de coisa no corredor do amor. Mas eu gosto do corredor da autoridade. Porque o da autoridade tem a fé, e o corredor da autoridade tem a palavra, o corredor da autoridade tem o decreto, o corredor da autoridade é aquele que você age em nome de Deus. Então é muito importante você saber o que é autoridade nessa sua vida diária. Nós recebemos a terra de Deus. A queda nos fez perder a autoridade sobre o mundo, mas nunca perdemos a autoridade sobre a terra. Na tentação, como eu falei, o diabo falou, olha, isso aqui me foi dado, e de fato foi dado mesmo. A autoridade é dada. Você não consegue conquistar a autoridade. A autoridade, alguém que tem autoridade tem que dar. Tem que vir de presente. Tem que vir sem custar nada. Tem que vir de graça. A autoridade, ela caminha pela graça de Deus. Porque não é porque a gente fez ou não fez, é bonito, é feio, é assim ou é assado, que Deus nos dá. Deus nos dá de graça, porque ela foi conquistada para nós, por Jesus. Quando você vê em Romanos 11, 29, diz os dons, que são as dádivas, os presentes, e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que significa que a autoridade que Deus te deu é irrevogável. Ninguém consegue revogar. Você não vai ser cassado. Não vai ter impeachment na tua vida. É para sempre a autoridade. Você é filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é herdeiro da promessa. E o diabo sabe disso. Só quem não sabe é você. A autoridade legitima o exercício do poder. Eu falei que tem muita gente que tem poder. Macumbeiro tem poder. Nós tem. Mas é ilegítimo. O Filho de Deus tem poder. E esse é legítimo.
E quando acontece o que a gente chama de power encounter, o encontro de poderes, é aí que a porca torce o rabo. Porque é demônio do lado de lá, é anjo do lado de cá. É Satanás lá, é Jesus do lado de cá. É um babalô lá, um babalorixá, e é um cristão do lado de cá. Sabe o que vai dar? Já deu. Jesus falou, em tudo isso, nós somos mais do que vencedores. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí em Efésios diz que nós vamos manifestar, sabendo qual é a largura, a profundidade de Deus, manifestar a glória de Deus. Nós vamos ser coparticipantes da divindade. Quem está ali é um pequeno deusinho. Como Jesus falou, sois deuses. Nós somos filhos do Altíssimo. A gente não é qualquer besteirinha, não. E o diabo sabe disso, os demônios sabem disso. E por essa razão, continua depois de 20 séculos, pessoas se convertendo, pessoas se salvando, pessoas sendo libertas, pessoas que estavam em tráfico, deixam isso, viram pastores, pessoas que eram assassinas, eram pessoas de cadeia, se tornam pastores. Sempre foi assim. O poder de Deus nessa terra é para ser exercido pela igreja. E a igreja somos nós. Quase terminando. Em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz, para que por sua morte Jesus tirasse e vencesse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Isso foi dado a ele. A autoridade que foi dada sobre o mundo, foi dada a ele. Quando Jesus se encontra com aqueles endemoniados em Gadara, os demônios pedem, não manda a gente para o abismo, não. Isso é a autoridade que Jesus tinha. Jesus tinha essa autoridade. As bases da autoridade são, primeiro, Mateus 28, 18. Toda autoridade me foi dada no céu e da terra, Jesus disse, é a justiça de Deus. A base da autoridade é a justiça de Deus. Qualquer outra justiça, o próprio Deus chama de trapo de imundície, que é a palavra hebraica para absorvente usado. Essa é a justiça da terra. Uma coisa que tinha vida, sangue, deixou de ter vida, deixou de ter poder, não alimenta mais nada, só serve para ser jogada fora. É a justiça dos homens. É o que o diabo pode fazer. Pode ter o mesmo nome, pode ter a mesma cor, mas não faz nada e não tem vida. Essa é a justiça dos homens. Se não fosse a justiça de Deus permear essa terra, a terra já seria muito pior do que é. É o direito que diferencia a autoridade de usurpação, porque tem gente no poder, mas que não tem autoridade para estar ali. Falei, o chefe de uma gangue, o líder de uma milícia, o cara que manda no morro. Ele não tem direito para estar ali. Investidura sempre é feita pela palavra. Quando nós trazemos um missionário, um pastor, um diácono, um presbítero, consagramos uma criança, consagramos, e pela palavra, carregada de fé, é investida naquela pessoa a autoridade para ela agir. O grande problema é que as pessoas que são investidas não creem e não agem accordingly. Eles não agem de acordo com o que eles são agora. Eles saem dali com o poder, a autoridade de príncipes, princesas, reis, rainhas, andando como mendigo. A capacitação é feita por Deus. Deus dá a capacidade. Ele te dá a mente, ele te dá um espírito que consegue se comunicar com ele, ele mexe no seu entendimento, e aquilo que você não entendia antes da palavra, dos mistérios de Deus, começa por dentro a acontecer, e ele vai te capacitando. Mas a habilitação vem da sua oração, da sua leitura, do seu esforço, de você se dar, de você treinar.
treinar a pontaria, se preocupar, valorizar. Para ser habilitado, é você que tem que fazer. E Deus vai te capacitando. Enquanto Deus te capacita, você se habilita. Isso é crescimento. A fé, em tudo isso, ela cria um momento. É a fé que dá a partida. Porque sem fé, você já viu quando a igreja está toda borocochô assim, sem nada. E de repente, não sei o que acontece, às vezes é uma criança, é um jovem, é um sermão, ou então é um visitante que vem, isso dá uma clicada no pessoal, as mesmas pessoas acordam, parece que estavam dormindo, e cria aquele momento, e dá aquela partida. Isso é a fé, operando com autoridade. E o exercício, que é você usar tudo isso, não só para saber, não é usar isso para ter mais cultura, para aprender mais. Tem crente que já fez 1000 cursos, já foi em milhões de congressos, coleciona tudo quanto é tipo de diploma, mas não foi nada. Por isso, a fé dá um momentum, a fé é o que dá a partida, mas é você que vai agir, correr. Você vai ter que fazer. Não é só gostar, é participar. E quando você junta essas duas coisas, você tem autoridade. Ok, você pode estar ali na lista dos que vão correr. Já está com a camisa. A fé te dá um momento. Você crê que vai chegar lá. Dá a partida. E você agora que vai botar um pé na frente do outro, na frente do outro, na frente do outro. Quem vai cansar é você. Quem vai ter que exercitar a fé ali para continuar é você. Isso produz resultado. E aí, quando você tem um crente desse jeito, como Paulo falou, que corro a carreira que me foi proposta, quando ele falou que eu não fico dando murro no ar, mas eu sei a minha direção, eu sei para onde eu vou, eu sei o meu propósito. Você, então, é uma pessoa que conquistou esse pedaço da sua vida. Fé, a palavra, falar, os resultados e a legalidade para fazer isso, que é a autoridade. Para terminar, o objetivo da autoridade. Para que Deus nos dá autoridade? Primeiro, para fazer o bem. Repete. Nós vamos repetir 5 objetivos. Qual o objetivo de você ter autoridade? Para poder falar com fé, agir e ter resultados. Primeiro, fazer o bem. Fazer o bem. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, já está pecando. Deus nos criou para fazermos o bem. Alguém falou que você foi criado para ser resposta para o problema dos outros. Pensa nisso. Deus te criou porque tinha gente que ia ter problema. E você ia ser a solução. Você é a solução. Quando as pessoas te procurarem e você estiver meio com sono, ou já cheio de coisas, você pensa, eu fui criado para isso. Eu fui criado para dar solução, porque se o mundo não tivesse caído, não tivesse pecado, não tivesse nada, não existiria problema. Agora tem os que criam problema e os que... Se você não é parte da solução, você é parte do problema. Nós somos filhos, filhas, príncipes, reis, rainhas, com autoridade, podendo crer no futuro, com ação, com momento, para agir, para quê? Para resolver os problemas desse mundo, os problemas de outras pessoas. Primeira coisa que você tem autoridade, para fazer o bem. Por outro lado, segunda coisa, é para resistir e punir o mal. Esse aqui é o bem. Resistir e punir o mal. Não vos conformeis com as obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprova. Não fica quieto, reprova. Meu professor de administração eclesiástica, pastor Maurício Silva Jardim, no elevador, Rio de Janeiro, 4 homens e uma mulher. O elevador vai subindo, a mulher sai, um deles fala, agora que ela saiu eu vou contar. Pastor Maurício fala, aqui está um homem que não quer ouvir o que você vai falar. Resiste o mal.
resiste o mal. Seja instrumento de... O que dizia? Paz. Senhor, faça de mim um instrumento de sua paz. Quem falou isso? São Francisco de Assis. Francisco de Assis. Faça de mim um instrumento de sua paz. Você tem que ser, nas mãos de Deus, alguma coisa para fazer o bem e para resistir o mal. Gente, o que é o bem e o que é o mal? Matar uma criança é bem ou mal? Mal. Então, quando chega em Jericó, Deus fala, mata todo mundo, criança até grávida. Matar uma criança é bem ou mal? Chega o dilúvio e afoga todas elas. Matar uma criança é bem ou mal? Depende. O que é o mal? Filosofia, vai lá, o que é o mal? Gente, o padrão para saber se uma coisa é bem ou mal não é a coisa em si, mas é a origem dessa coisa. Se é Deus que está falando, então é bem, porque Deus é o bem. Não é o meu padrão que julga. Dá para entender? Então, o ponto chega de você ser tão do lado de Deus, tão do lado do bem, que você fala, não importa o que Deus fala. Se Deus falar, é bem. Ah, mas parece isso, parece aquilo, não quero saber. Eu sou do lado de Deus. Dá para entender? Quando você se torna tão do lado de Deus dessa maneira, não importa o que vai acontecer com você, não importa se você sofre, se não sofre, se tem muito, se não tem, se recebe, se não recebe, o teu ponto é, você quer estar do lado de Deus. Eu vou lá no extremo agora. Se chegar no fim desse universo e tiver uma briga de todo mundo que morreu e foi para o inferno, e o diabo liderando eles, e do outro lado está Deus, Jesus, os anjos e a gente. Se a gente perder, essa é uma hipótese, se a gente perder a luta, e aí o diabo manda Deus, Jesus e todo mundo para o inferno. E falar agora, antes de vocês irem para o inferno, com Deus e Jesus, quem quiser ficar comigo, fica. Eu escolho ir para o inferno. Eu vou estar onde Deus está. Ok? Não importa o que aconteça comigo. Eu sou do lado de Deus. Nesse ponto, eu sou pior que petista. Eu estou com Deus e não abro. Entendeu? E quando a gente está com Deus, não importa se eu vou perder, porque minha causa vai ganhar. Vai lá em Hebreus capítulo 11, e muitos não viram o que Deus prometeu. Mas ficaram até o fim. Homens e mulheres que o mundo não foi digno deles. É esse tipo de crente que Deus procura. Não o espectador. Não o que não paga com a vida ou com algum sofrimento. Quebrou o dedão do pé. Se Deus existisse, eu não quebrava o dedão do pé, coisa assim. Para terminar, então. Fazer o bem. Segundo objetivo da autoridade, resistir e punir o mal. 3. Agir em lugar de Jesus Cristo. A gente vai agir no lugar dele. Lucas 10, 16. Vê lá. Lucas 10, 16. Fazer o bem, resistir e punir o mal. Agir em lugar de Jesus Cristo. Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Já pensou que importância é isso? Você é um representante, um embaixador de Jesus. E se alguém não ouviu o que você fala, não está ouvindo Deus, não está ouvindo Jesus.
Deus nos escolheu, nos trouxe, nos deu poder, nos deu autoridade, nos capacitou, nos fez de tal maneira que a gente pode representá-lo. Agir no lugar de Jesus. 4, ser canal de poder do Espírito Santo para cumprir os desígnios de Deus. Aquilo que Deus falou que ia acontecer, eu não devo só orar, eu devo ser instrumento para isso. Toda vez que você orar por uma coisa, ora assim também, Senhor, e se isso depende de mim, eu quero ir. Senhor, se eu posso fazer alguma coisa para isso, então eu quero ser o primeiro a estar aqui. Então seja não somente um torcedor, mas um jogador no time de Deus. Sendo um canal, sendo um instrumento para que os desígnios, a vontade de Deus, se cumpra. E último, usufruir das bênçãos e promessas de Deus. Deus nos deu autoridade para fazer o bem, resistir e punir o mal, agir em lugar de Jesus Cristo, ser canal do poder do Espírito Santo na vontade de Deus e receber as bênçãos e promessas de Deus. Vamos colocar de pé, abrir as Bíblias em Efésios capítulo 1, vamos ler do 17 ao 23. Efésios capítulo 1. Quem vos ouve, não é isso, para que Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria é conseguir ver a coisa do jeito que Deus vê. Revelação é quando Deus escolhe você saber coisas que ninguém saberia, se Ele não tivesse revelado. No pleno conhecimento dele, conhecimento gnosko no grego, quer dizer intimidade. Esse versículo está falando, sendo iluminados os olhos do vosso coração, que é do nosso coração, significa, não esse olho aqui, mas o que enxerga o mundo espiritual, para que eu saiba qual é a esperança da minha chamada, da minha vocação, e quais as riquezas da glória, isso que a gente falou, e herança dos santos, aquelas promessas que Ele me dá. O que mais? E qual a suprema grandeza do seu poder? Poder, a capacidade de agir para conosco, os que cremos, só os que cremos. Não adianta você estar no grupo, se você não crê, então não faz parte. Os que cremos. Segundo a operação da força do seu poder. O poder de Deus tem força e opera pelo Espírito Santo, que operou em Cristo de tal maneira que ressuscitou Ele dentre os mortos, fazendo sentar-se à direita nos céus. Vai lá. Muito acima, agora olha a autoridade de onde vem, muito acima de todo principado, ou seja, qualquer tipo de demônio que domine uma região, autoridade, que é a capacidade de poder exercer poder, domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Isso é importantíssimo. E sujeitou o quê? Debaixo dos seus, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Cristo é o cabeça de quem? Da igreja, ok? Cristo é o cabeça. Quem é a igreja? E os que morreram em Cristo? São igreja também ou não? Claro que são. Ok? Então, Cristo, cabeça, todo mundo que morreu salvo, igreja, e nós, a igreja que está viva. Ok. A igreja que está viva é aquela que toca o quê? A terra. Nós somos os pés. Nós colocamos os pés na terra, pois são os pés de Cristo, que são de bronze e que pisam os inimigos. Não são os crentes que morreram, que estão no céu, que pisam os inimigos. É você. Você é o dedão. Você é o calcanhar. Você é a palma do pé. Você é o pé. Nós somos o pé. São com os pés que nós vamos pregar o evangelho. São com os pés que a gente rejeita o inimigo. São com os pés que a gente marca gol. Vamos lá? Que é o seu corpo, Cristo, o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas, não sobra lugar para nada, para nenhum demônio, para nenhuma outra autoridade, para nenhuma outra força, mas você tem que crer, porque se você não crer, você não exerce. A criança anda porque ela acredita que o próximo passo ela não cai.
E ela cai, e ela levanta, e ela continua. E todos nós somos vencedores. Porque a gente anda, a gente está aqui. Acabou? Acabou. Acabou. Pode ir embora. Pastor, vem cá. Vamos embora aqui. Amém. Vamos continuar aqui, né? Passar mais uma hora aqui, pastor. Essa aula abençoada. Amém. Gente, vamos orar. Sexta-feira que vem, nós vamos ter reunião de mulheres lá na casa da pastora Glauco, né? Na nossa casa. Quando falo de mulheres, reunião de mulheres é porque eu não vou estar lá, tá bom? Então vai ser na casa dela por enquanto, eu vou sair, ela fica sozinha. Estou brincando, pastor. Eu não vou estar lá, reunião de mulheres é complicado, né? Eu vou depois que elas cozinharem, fizer a comida, a gente vai para lá. Viu, Léo? Amém? Glória a Deus, abaixa a cabeça, feche seus olhos. Vamos agradecer a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por esta aula maravilhosa, Senhor, por este culto abençoado.